Bom dia, hoje são 11 de agosto de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja as duas orações aí. Temos me refiro a ou refiro-me a. Qual das duas está correta aí, hein? Qual das duas está correta? Me refiro a ou refiro-me a? Resposta. A que está abaixo, a oração abaixo é a única certa aí. Refiro-me a. Refiro-me a. E não me refiro a. Entendeu? Então vamos estudar isso aí. Estou aqui com a revista Época de semana passada, publicação semanal. Aqui a data 3 de agosto de 2020, número 1151, aqui. E aqui na revista Época, mais um erro de língua portuguesa. E um erro aqui de língua portuguesa cometido por duas pessoas. Um na página 40 e o outro aqui na página 50. Um mesmo erro. Então vamos ver isso aqui. Vamos mostrar aqui, página 50 e também na página 40. Entendeu? 50 e 40. Vamos analisar esse erro aqui, que ele é muito comum. Então vamos aqui, página 40 e página 50. Aqui na página 40 da revista Época, aqui, uma entrevista com duas mulheres. Aqui, duas mulheres. Aqui, esta aqui, ó, a Silvia Steiner. Silvia Steiner. Ela é desembargadora aposentada do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Silvia Steiner. Aqui. Muito bem. Na página 40, aqui está um erro de língua portuguesa. Na página 40, vou ler aqui o trecho para você. Olha aí o trecho. Ela diz assim, ela começa o período assim: me refiro, veja aí, me refiro aos vetos às normas de Covid-19. Me refiro aos vetos às normas de Covid-19. Você vê que ela inicia aqui um período do texto. Ela inicia com o pronome oblíquo átono me. Me refiro. Ela começa assim, o período aí, o trecho, entendeu? E aí está o erro de língua portuguesa. Jamais você pode começar uma oração ou um período em um texto, iniciar o texto, ou no meio do texto, depois de ponto. Você não pode começar com pronome pessoal oblíquo átono, que é o que está aí, ó. Me refiro. Aí está o erro de língua portuguesa. Num concurso, se você fizer isso aí, você vai perder a questão. Numa redação, se você escrever isso aí, também você vai perder pontos numa redação. Ninguém pode começar uma frase, uma oração, um período. Ninguém pode depois de ponto e ponto e vírgula, tanto faz, começar um período com pronome pessoal oblíquo átono. O caso aí, o me. O correto aí é refiro-me aos vetos e não me refiro aos vetos. Entendeu? E esse mesmo erro, iniciando um período com pronome oblíquo átono,
já mostrei aqui, vou mostrar agora, melhor dizendo, esse mesmo erro também é cometido mais à frente aqui na própria revista por outra pessoa, na página 50. Então vamos aqui à página 50. Aqui está, na página 50, um erro, o mesmo erro cometido lá na página 40. Aqui, iniciando também um período com pronome pessoal oblíquo átono, não pode. E quem aqui escreveu esse erro foi aqui a senhora Frischeisen. Olha aqui a pronúncia. Frischeisen, aqui está, Frischeisen. Essa senhora aqui, ela é subprocuradora-geral da República. Subprocuradora-geral da República. Senhora Frischeisen, que está. Pois bem, na entrevista aqui dela, na página 50, o mesmo erro, na página 50, o mesmo erro cometido na página 40, que acabei de mostrar. Então vou aproximar aí de você o trecho. Veja aí contendo o erro. Vamos lá. Me preocupa toda essa sistemática. Me preocupa toda essa sistemática. Aí está o erro de língua portuguesa. Não se pode começar frase, oração, período, não se pode começar nada com o pronome oblíquo átono. E aí está o me. O certo aí é preocupa-me toda essa sistemática. Aí o erro de língua portuguesa, entendeu? Aí está o erro de língua portuguesa. E aí cometido por duas vezes, não é? Por pessoas diferentes. Então fiz aqui uma relaçãozinha só para fixar a memória aí. Então vamos lá, veja aí. Coloquei acima, colocação dos pronomes pessoais, né? Pronomes oblíquos átonos. Então a colocação desses pronomes diante de verbos. Existe uma regra para isso. Existe uma regra. E com o tempo aí estou mostrando, não é? Então veja, os pronomes pessoais oblíquos átonos são aqueles, ó, mi, ti, si, nos, vos, si, li, os e as. Entendeu? Lis, os e as. Então esses aí são os pronomes oblíquos átonos. Eles vêm ao lado do verbo. Então existe uma regra para isso. Então esses pronomes oblíquos átonos, eles vêm juntos aí a verbos, juntos. E, dependendo da posição deles, existe aí uma denominação. Se um pronome oblíquo átono vem antes do verbo, temos uma próclise. Você vê aí, ó. Próclise, quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Mesóclise, quando ele vem intercalado. Ele vem no meio do verbo. No meio do verbo. Aí temos uma mesóclise. E temos também ênclise, você vê aí. Ênclise, quando o pronome oblíquo átono vem depois do verbo. É simples isso aí. E existem regras para isso, entendeu? Vou aqui dar apenas uns exemplos, por causa aí da matéria da revista. Então eu digo assim na letra A. Helena te ama. Helena te ama. Você tem aí o verbo amar, não é isso? Helena te ama. Esse te aí é um pronome oblíquo átono. Pronome pessoal oblíquo átono. Ele vem antes do verbo, não vem? O verbo aí, ó. Helena te ama. Então ele vem antes do verbo. Então aí temos uma próclise. Próclise, quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. Letra B. Dar-te-ei um carro amanhã. Então você vê aí o verbo dar. Darei. Darei, ó, darei, dar-te-ei um carro amanhã. Então você viu que o verbo aí se abriu. E entrou aí nele, vamos assim dizer, o pronome oblíquo ti, não é? Dar-te-ei. Está intercalado no verbo, no meio do verbo. Logo temos uma mesóclise.
Veja lá acima, na chave acima. Então aí, uma mesóclise, o pronome oblíquo átono ti no meio do verbo. Na letra C, refiro-me aos vetos. Refiro-me aos vetos. O correto aí. Então você tem aí o verbo refiro, referir. Refiro. Refiro-me aos vetos. O me, pronome oblíquo átono, está depois do verbo. Depois, então, temos uma ênclise. Veja lá acima. Uma ênclise. Na letra D, de dado, preocupa-me toda essa sistemática. Preocupa-me toda essa sistemática. O verbo aí, preocupar-se, né? O verbo aí, ó. Verbo preocupa, ó. Preocupa-me toda essa sistemática. Então, preocupa, o verbo aí, e depois dele o me, pronome oblíquo átono, me, está depois do verbo. Então, temos uma ênclise. E no exemplo da letra E, dar-te-ia um carro se você... Veja aí, dar-te-ia um carro se você... Então, o verbo aí, daria, futuro do pretérito. Eu daria, tu darias. Futuro do pretérito. Dar-te-ia um carro. Então, você vê aí o verbo daria, dar-te-ia, daria, e no meio dele, um pronome oblíquo átono, ti. Logo, aí temos uma mesóclise. Mesóclise. O pronome oblíquo átono intercalado no meio do verbo. Então você tem aí os exemplos, ó. Na letra C, lá na revista está assim, ó. Me refiro aos vetos, me refiro. Começando o período com o pronome oblíquo átono, me. Não pode. O certo aí é refiro-me aos vetos. E na revista está me refiro aos vetos. E o outro erro lá na revista está assim, me preocupa toda essa sistemática. Também o erro, não se começa oração, nem no início, nem no meio, no texto, no meio do texto também, depois de um ponto ou ponto e vírgula, 2 pontos, etc., não se começa período com pronome oblíquo átono. Não se começa com pronome oblíquo átono. Em vez de me refiro, o certo. Refiro-me. Em vez de me preocupa, o certo. Preocupa-me. Preocupa-me. Mais um vídeo e muito obrigado.